Beleza. Bem Tá, demais. fique à vontade, pode começar. E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre atraindo estudantes para o empreendedorismo. Vocês vão entender um pouquinho esse título quando eu começar a falar aqui para vocês. Então, quem sou eu, né? Meu nome é Jonathan Highlander, tenho 24 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, sou bacharel em Ciência e Tecnologia, com ênfase em Tecnologia Mecânica. Eu já terminei em 2018 esse curso. Estou terminando meu curso em Engenharia Mecânica esse ano, final do ano. Hoje eu trabalho como Head of Innovation na Impacta, que é a incubadora da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN. Sou gestor de projetos na Carrato Digital, que é uma agência que trabalha com embalde marketing aqui em Natal, referência no Nordeste. Já palestrei em algumas entidades, Campus Party, Sebrae, Porto Digital, Spotec, e sou líder de 2 projetos de educação, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, que é o URA, um robô por aluno, e o Escolai 3.0. Hoje eu sou vice-líder da comunidade Jerimum Valley, comunidade que fala sobre empreendedorismo e startup aqui do RN, e sou embaixador da rede Inspirando Jovens. Aqui tem alguns números que falam um pouquinho de impacto, onde eu causei, as palestras que eu fiz, workshop, etc. Aí tem algumas referências, Porto Digital, Campus Party, como mencionei, Inspirando, Movimento Empresa Júnior, IMD, Spotec, e aí vai. Vou passar um pouquinho para vocês, de forma geral, 3 passos de uma jornada de autoconhecimento e propósito. Então, vou pegar uma bagagem onde você vai auto se conhecer para entender um pouquinho o que você quer seguir aí no meio do caminho. Então, pega um papel e caneta, anota aí bem direitinho aí, que a gente vai começar agora. Então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho de passado, entender o que você fez, qual a sua bagagem, etc. Depois a gente vai entender o presente, então a gente vai entender o que a gente está fazendo no momento e aí se trilhar o futuro. A gente vai falar de futuro um pouquinho aí na frente. E aí começando com o passado, né? É uma coisa bem importante aí para a gente entender. Entenda o seu passado, que é o ponto número 1 que a gente vai falar. Então, a gente vai iniciar uma jornada introspectiva em relação ao seu passado, como eu já havia mencionado. Depois a gente entender qual é a sua bagagem de experiência. Então, assim como eu abordei para vocês o que eu faço e o que eu já fiz, então isso aí é um pouquinho de entender sua bagagem. Então, isso é um fator bem importante para você se autoconhecer. Então, pega um papel aí, assim, terminar a palestra, ou até mesmo enquanto eu vou falando aqui, vocês vão anotando, vão escrevendo. O que eu faço hoje, o que eu já fiz, que faz sentido hoje na minha vida, né? E agora a gente compreende como o seu passado influencia negativamente e positivamente. Então, eu vou lançar um framework aí na frente, onde vocês podem utilizar. É um framework bem simples, que dá para você fazer aí no papel que você pegou com a sua caneta. Não precisa nada robusto. Seu ponto de partida para o início de um processo de autoconhecimento. Então, esse vai ser o nosso start para iniciar essa jornada que a gente vai seguir agora. Sua jornada até aqui. Então, qual é a sua bagagem? Entender um pouquinho aí sua bagagem é bastante importante. Eu falei o que eu faço, o que eu fiz e por que a gente quer entender isso aí. Então, hoje eu trago a teoria dos setênios, que é um estudo da filosofia, da antroposofia, de um filósofo austríaco, Rudolf Steiner, que ele lê e interpreta a vida. Então, essa metodologia que eu vou explicar agora, que eu aprendi com os meninos do JS, que é onde eu sou mentor, eu estou ajudando eles, sou como embaixador aqui do Rio Grande do Norte, do projeto deles, que você entende um pouquinho a sua vida, é dividido em 7 anos. Então, é a ciência que estuda os ciclos da vida humana, comparativamente aos ciclos naturais. Então, a gente vai entender um pouquinho isso aqui na frente. Vou explicar de forma clara, que vocês possam entender e anotar bem direitinho. Então, como começou a minha jornada? O eu empreendedor, né? Eu empreendi desde os 13 anos, então, tipo, minha mãe já tinha essa mentalidade de empreender. Então,
eu segui o caminho. Eu era um jovem muito atento à tecnologia, gostava muito de mexer em computador, celular e etc., que era muito difícil, porque eu morava num bairro periférico. E daí, então, perto da escola onde eu estudava, tinha um, um empreendimento de videogames, uma locadora. E aí, na minha cabeça, nossa, eu moro num bairro periférico, isso aqui ainda não tem no meu bairro, pode ser uma oportunidade. Então, conversei com minha mãe, convenci ela a empreender nessa área. Então, a gente abriu aos 13 uma empresa de locadora de videogames. A gente começou com uma tela e um videogame, assim que minha mãe saiu do emprego, e a gente expandiu essa rede e a gente trouxe aí um pouquinho do empreendedorismo que eu nem sabia mesmo que era empreendedorismo, só estava fazendo por necessidade e opção para ajudar a família dentro de casa. E aí, mostrei essa foto anterior porque minha mãe já tinha, antigamente, uma vendinha assim dentro de casa, na área, lá onde a gente morava. Acho que foi, acredito que foi o primeiro empreendimento, assim, só que eu não menciono muito ele. De fato, que foi uma locadora de videogame. Que aí você vê na foto crianças com videogame. Na época começou com Nintendo, depois foi pro PlayStation 1, e depois passou pro PlayStation 3, e assim foi aumentando lá dentro desse empreendimento aos 13 anos. Logo aos 17, minha mãe quis abrir outro empreendimento, porque o anterior não deu certo, por motivo de assalto no meio do caminho, como eu morava em um bairro periférico. Minha mãe esqueceu o portão da minha casa aberto, em Natal, na Zona Norte. E aí levaram todos os videogames, minha mãe ficou traumatizada e todo aquele medo de empreender novamente ficou recuado em relação a isso. E aí a gente partiu para... Minha mãe é uma cozinheira hoje, ela faz diversos salgados, bolos e etc. E aí, mais uma vez, por enxergar de fora para trazer para dentro, para a oportunidade do bairro, eu vi que tinha aqueles salgados barateados em outros bairros e no meu não tinha. Então, tipo, era muito caro possuir um salgado com suco, assim, digamos assim. E aí, ela conseguiu abrir uma locadora, assim, uma locadora não, um espaço onde vendia salgado, vendia pastel e etc. E aí, nesse espaço pequeno, cresceu, transformou em uma padaria. E assim cresceu de baixo para cima também. Isso aí foi alguns empreendimentos, isso aí foi logo 17. Então, desde os 13, eu com minha mãe consegui empreender, consegui entender um pouquinho sobre isso aí, aprender um pouquinho de finanças, como era o movimento na prática, né, sobre empreendedorismo. E aí eu aprendi com tudo isso, motivos para empreender, que hoje eu sei claramente por quê. O empreendedorismo por necessidade, então, tipo, a gente enxergou que a gente precisava ganhar dinheiro e etc. para sustentar a família. Então, esse foi um ponto. Outro ponto foi o empreendedorismo por oportunidade. Então, a gente enxergou a oportunidade que tinha ali no bairro, que não existia. E tem por vocação, né? Que minha mãe já tinha esse espírito empreendedor desde cedo e passou um pouquinho para mim aí. E aí, qual foi a aprendizagem de tudo isso, né? Eu não gosto de estar aqui falando de mim, de falar só por falar, mas que gera aprendizado, gera um todo para mostrar quem a gente é de fato, né? Então, eu aprendi como funciona na prática o empreendedorismo. Então, não é aquele que o pessoal faz muito hoje, empreendedorismo de palco, onde você só fala do empreendedorismo, sendo que você nunca praticou. E aí, aprendi um pouquinho de financeiro, valor de entrada e valor de saída dentro de um caixa, dentro de uma empresa. Apesar de ser novo, eu já aprendi um pouquinho sobre isso aí, e sobre investimentos também, investir dentro da própria empresa. E aí tem responsabilidade, apesar de novo, já era um pouquinho responsável por tudo que estava sendo gerido, porque é uma coisa séria. Inovação, então, tipo, ao enxergar e tá sempre crescendo, trazendo oportunidade para dentro da empresa, então aprendi um pouquinho disso lá na época. Na época eu não sabia de fato isso, mas hoje com um pouquinho passar, que eu vou contar lá na frente o que eu faço, eu aprendi a descobrir que isso foi uns aprendizados muito grandes no meu passado. Então, quando você enxerga, passa a enxergar, como a gente está falando aqui no autoconhecimento, então você tem essas percepções de valor que você tinha. E aí eu coloco uma charada. Qual foi a primeira grande decisão que você se recorda? Então anota essa pergunta aí, ou pensa ela agora, ou pensa ela depois que terminar a palestra. E aí a minha foi acadêmica, que eu me recordo. Então eu tinha
na minha mente estudar em universidade pública ou particular. Estudei meu ensino fundamental em escola particular. Teve um gap aí quando eu passei para escola pública, então fiz todo o meu ensino médio em escola pública e uma parte do ensino médio também. E aí, quando eu entrei no ensino médio, tinha aquela grande diferença entre o ensino particular e o ensino público. Então, eu enxerguei um pouquinho desse lado, inclusive de amizade também social. Tinha gente que tinha dinheiro e eu chegava no bairro e tinha gente que também não tinha condições. Então, a partir daí, eu passei a ter um olhar melhor para a educação e acerca do que eu estava vivendo. E também eu não sabia o que ia seguir, se eu ia pegar uma escola particular ou se eu pegar uma escola pública. Na minha cabeça, eu achava que não ia conseguir passar na universidade pública por dificuldades e etc. Colocava muitas barreiras e empecilhos. E aí também nessa época eu não sabia. Massa, eu fui empreendido lá atrás e etc. Mas não é aquilo que eu queria até o momento, né? E aí eu não sabia o que eu queria fazer. Se eu queria fazer engenharia de petróleo, se eu queria fazer análise e desenvolvimento de sistemas. É uma coisa que eu gostava muito por causa da tecnologia da informação, se eu queria fazer música, se eu queria porque eu gostava muito de tocar instrumentos. Então, quando eu vim de escola particular, a gente tinha aula de música, então lá eu peguei um pouquinho do gosto pela música. E de lá, então, eu já vim aprendendo alguns tipos de instrumentos, seja flauta, violão, evolui um pouquinho. E também gostava muito das disciplinas de física e matemática. Então, foram as disciplinas que eu mais me identificava dentro do meio da minha formação, ensino médio fundamental. E aí, eu não sei o que eu fiz, pensei muito, não quis colégio particular, apesar dos meus pais quererem pagar uma faculdade particular para mim, que ia fazer o curso de engenharia de petróleo, porque na época eu achava que ganhava muito dinheiro e etc. Você trabalhava 15 dias, tinha toda aquela logística. E daí então também não quis analisar desenvolvimento de sistema, tecnologia da informação, nem música, nem física, nem matemática. E então fiz um cursinho durante um ano e consegui passar em 3 universidades públicas. Assim, foi uma grande surpresa para mim, que eu achava que não ia conseguir passar em nenhuma das universidades. E aí, eu ainda estava no meio de pensar e entender o que eu queria de fato. Então, fazendo aquele teste vocacional que a gente tem na internet, ou você procura no cursinho, às vezes eles conseguem ter esse acesso a esse tipo de informação. E aí, eu consegui entrar na Escola de Ciência e Tecnologia. Então, foi o primeiro curso que eu fiz, minha primeira graduação. E lá foi onde descobri alguns pontos interessantes que hoje eu faço no presente, que eu vou contar um pouquinho mais na frente. E aí, o que eu fiz até agora, né? Eu enxerguei situações positivas e negativas da minha vida. Então, a teoria dos setênios, que eu vou falar um pouquinho na frente, você vai escrever 3 pontos positivos em cada fase da sua vida e 3 pontos negativos. E que fases são essas, né? Do 0 aos 7 anos, como é dividido em 7 anos, a teoria dos setênios, como eu havia abordado antes, então, o primeiro setênio é o de 0 a 7 anos, que é a fase do desenvolvimento do indivíduo, na qual se tem a formação física do nosso corpo, da nossa mente e personalidade. O crescimento se dá também na forma de pensar e entender o mundo à sua volta. O indivíduo está separado da sua mãe, e isso afeta a sua consciência sobre si mesmo, e é um momento de liberdade, do movimento livre, das brincadeiras que permitem à criança testar e se conhecer seu corpo em limites e percepções. Então, nesse primeiro setênio, se você se recordar, pontue 3 pontos aí positivos e 3 negativos. Ou o que der, além disso. E aí, de 7 a 14 anos, que é o segundo setênio, é nesse ponto que a autoridade dos pais e dos professores assume um papel importante, pois eles são mediadores no mundo na qual a criança se insere. A presença de uma autoridade excessiva torna a visão da criança sobre o mundo negativo, e se a autoridade é mais fluida, a criança pode até ter uma visão extremamente libertária do mundo. Então, esse aí é o segundo setênio. Para um pouquinho aí, pontua 3 pontos positivos e negativos, agora ou depois, você que escolhe aí. Mas só anotando aí para não esquecer. E aí, o terceiro setênio
que é de 14 a 21 anos, é o momento de se questionar a tudo e a todos. As drogas podem estar envolvidas nesse contexto. É importante que saibamos que é uma fase extremamente difícil, na qual o indivíduo, por meio da negação, percepção do que não é, pode se encontrar em si mesmo, sendo um momento de discernimento nas escolhas profissionais, desde o vestibular até o primeiro emprego, e a liberdade só faz parte da vida do jovem quando o mesmo entende a vida econômica. E aí, mais uma vez, 3 pontos positivos, 3 pontos negativos. E aí, o quarto setênio, que é o setênio que eu estou inserido agora, é o fim do crescimento do corpo, inicia o desenvolvimento mental, espiritual, e é o momento de se distanciar da família, em alguns casos, né? E do processo de educação. É o momento de se desenvolver mais talentos e do emprego, na qual o indivíduo começa a traçar seu próprio caminho, com quase nenhuma influência de terceiros. É uma emancipação completa, como resultado da experiência dos 3 primeiros setênios. Porém, ainda existe uma influência externa, pela preocupação exagerada com a visão dos outros. É o início da busca no seu lugar no mundo, entre aspas, principalmente no aspecto profissional, e não atingimento ou não consciência disso leva à ansiedade e à frustração. Pois caso isso aconteça, significa que nos primeiros setênios o indivíduo não se conheceu por completo. Isso é normal. E aí foi o curso que eu fiz, né, Ciência e Tecnologia. E aí vocês aprenderam o primeiro framework, que era entender o passado. Então a gente usou a teoria dos setênios, só para resumir. E aí a gente vai listar em cada setênio, independente se você é jovem ou adulto. Eu coloquei o título da palestra como Empreendedorismo Jovem, mas independente do espírito, eu falo do espírito jovem, não da idade em si. Então, você analisa 3 pontos positivos e negativos, se tiver, em cada setênio que você se recorda. Beleza? Então, vamos lá, falar um pouquinho de presente. E que a gente pode abordar nessa parte de presente. Então, eu vou passar para vocês mais um framework, que é o mapa da rotina. Então, o que é que você faz hoje? Como você faz e por quê? É importante entender esse mapa para você se situar, o que você está fazendo hoje, sua angústia, suas frustrações, se faz sentido o que você faz hoje, ou se você está fazendo só por fazer. Então, é importante a gente pensar no presente, porque aí então vai ter todo um processo na qual eu estou falando sobre autoconhecimento que vai fazer todo sentido lá na frente. Então, o que você faz no seu dia a dia? Então, eu falei um pouquinho do que eu faço, lá na frente eu também vou falar. Então, esse aqui é bastante importante para você entender e pontuar. Pega um papel aí e anota o que você está fazendo hoje, se você faz um curso de inglês, se você faz uma universidade, se você é voluntário em algum projeto, se você participa de alguma rede, de algum movimento estudantil e etc. Que você está fazendo no presente. Como você se sente fazendo essas determinadas coisas? Ou seja, se você está trabalhando hoje, você se sente bem, se você se sente mal, se é frustrante ou não, se o curso que você faz é interessante, como é que você se sente fazendo esse curso, como é que você se sente sendo numa rede de voluntário, como é que você se sente participando num grupo de igreja. É só um exemplo que eu estou dando. Então, anota aí, pega mais uma vez o papel desses pontos que você pontuou anteriormente, que é o que você faz no seu dia a dia. Então, agora como você se sente fazendo essas pontuações que você mencionou. Então, faz aí uma lista, ou faz isso no computador mesmo, pegando uma planilha, não sei, coluna, mas no papel é bem interessante, porque eu acredito que você começando riscando no papel faz mais sentido para depois você passar para o meio digital. É só uma dica. E por que você faz isso? Então, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente faz possa ter um motivo. Então, por que eu estou fazendo aquele curso que eu estou fazendo hoje de engenharia? Por que eu estou fazendo academia? Para emagrecer, para ficar forte, não sei. Então, entenda um pouquinho do porquê disso tudo. E aí eu vou explicar um pouquinho do que eu faço. Escola 3.0, como mencionei, ele é um projeto de educação que começou com uma professora
Poliana, que ela dá aula na rede de ensino público em São José do Mipibu. E ela estava tentando entrar no mestrado, que o mestrado é vinculado à incubadora, ao qual eu trabalho hoje pela universidade. E aí ela estava com a ideia de trazer um ensino de educação diferente. Formou essa equipe e está junto tocando o projeto dela. Hoje ela já é mestre. Quando ela entrou no mestrado de inovação tecnológica da UFRN, e hoje ela já está formada. E nesse meio tempo a gente começou a elaborar essa metodologia da Escolar, que seria a gente pegar aquele ensino, o ensino lá que vem lá da Revolução Industrial, onde as cadeiras são enfileiradas, a gente estuda aquilo porque é trabalhar, e não, de fato, um aprendizado que o aluno possa fazer parte desse aprendizado, e o professor sendo o mediador de tudo. Então, a gente tenta trazer esse ar diferente para as escolas. A gente fez o teste piloto em escolas públicas, então a gente pegou aqueles alunos lá de São José do Mipibu, que não tinha vivência, não sabia o que é incubadora, não sabia o que é startup, não sabia o que é empresa, jogou eles lá dentro através de uma metodologia que a gente criou, com metodologias baseadas no design thinking, baseadas no faça você mesmo, e a gente ensinou ele o empreendedorismo, não daquela forma de financeiro e etc. Mostrou algumas ferramentas e mostrou como se comporta o empreendedorismo hoje. Então, daí a Escolar 3.0, que é um modelo de ensino. Então, a gente colocou aí aprendendo e empreendendo. Então, ao mesmo tempo que eles estão aprendendo ferramentas de administração, de startup, e de empreendedorismo de fato, eles estão empreendendo junto. Então, tem no primeiro módulo em que eles participam do projeto, eles já constroem uma startup no final. E aí, eu sou líder também de um projeto chamado URA, um robô por aluno, onde a gente leva o ensino de robótica de baixo custo para as escolas públicas, através, acho que desde 2003, 2001, não lembro de fato, em que o professor Aquiles, que é um professor pesquisador da UFRN, ele lançou esse projeto, que queria construir um robô em que fosse acessível e que usasse poucas ferramentas, não fosse aquela coisa mais robusta. Então ele criou, no primeiro momento na época foi um robô com celular, então era um robô feito numa caixinha de papelão, com as rodinhas que você encontra na internet, etc. E aí enviava mensagem pelo celular para movimentar o robô. Logo depois evoluiu, hoje o robô já usa a ESP, que é uma ferramenta que pode utilizar o Wi-Fi no robô. E a gente leva esse ensino da robótica para as escolas. Hoje ele é muito aplicado no IFRN, no CEP, no FLOCA, onde os alunos aprendem uma metodologia até as Olimpíadas de Robótica, e lá eles aplicam todo o conhecimento que ele adquiriu durante esse meio tempo aí do projeto. Então, é um projeto bem bacana, onde você pega o robô hoje, Lego, que ele custa mais ou menos R$3.000 um robô, e barateia ele entre 100 e 150 reais, ou até menos, você consegue construir esse protótipo, que é open source. Então, tipo, você pode ir lá no GitHub, que é uma ferramenta onde a gente disponibiliza as ferramentas desse robô e deixa lá. Então, você pode fazer. Hoje o robô é feito com o chassi dele com peças em 3D, e a utilização do Arduino, que facilita todo a desenvoltura do projeto. Hoje, como eu falei também, mencionei, eu estou terminando o curso do bacharel em engenharia mecânica. Estou aplicando isso no URA também, aprendo um pouquinho de motor, aprendo um pouquinho de entre outras ferramentas que possam ser utilizadas no projeto, mas também porque eu acredito que eu gosto muito dessa área de manutenção e de gestão dentro da área de engenharia mecânica. Como eu mencionei também, eu sou bolsista, head de inovação lá da Impacta, que é a incubadora da Escola de Ciência e Tecnologia, onde a gente faz a administração de uma incubadora, onde a gente aprende todos os processos que se situa. Incubadora
como o próprio nome já diz, que você imaginar uma incubadora de ovos. Então, qual o intuito de uma incubadora de ovos? É você gerar um crescimento mais rápido para aquele ovo, fomentar, né, o crescimento dele, o desenvolvimento dele. E no incubadora, dentro da UFRN, não é diferente, dentro do instituto. Eles têm o intuito de pegar aquela ideia, tive uma ideia de fazer um aplicativo X para entrar numa 2X. Então, a gente vai e faz um processo em que você desenvolve toda essa ideia para ver se ela é viável, para ver se ela é compatível com o mercado, como é que vai ser feita essa construção, como formar time, quais as metodologias que você vai usar, framework, etc. E então, foi um bastante aprendizado dentro da incubadora, que me tornou de aplicar também toda aquela bagagem que eu tinha lá atrás, que eu falei de empreendedorismo, aqui dentro. Hoje também estou estagiando como gestor de projetos dentro da Carrata Digital, que é uma empresa de inbound marketing, onde eles aplicam o marketing digital lá dentro, seja com Google Ads, Facebook Ads, com conteúdos, com social media e etc. Então, hoje eu faço toda a gerência, o contato entre a empresa e os colaboradores. Os colaboradores hoje são remotos, devido também à pandemia que a gente está vivendo. Então, a gente se adaptou à empresa. E aí está sendo um aprendizado bacana, porque aprendi um pouquinho de gestão de projetos na incubadora, nos projetos que eu sou líder, na engenharia mecânica, a gente aprende um pouquinho de gestão. E eu também fui fundador da empresa Júnior, como eu mencionei antes, na engenharia mecânica. E lá também eu aprendi muito ferramentas de gestão, ferramenta empresarial. Então, hoje eu aplico um pouquinho aí, tanto na incubadora quanto na Carrato. E aí hoje eu sou o Community Leader, sou vice-líder da comunidade Jerimum Valley, que está sendo mantenedora desse evento, que a gente aplica e dissemina o empreendedorismo para o ecossistema, seja conectando startup com empresa, empresa com startup, trazendo conteúdo do Brasil para dentro da comunidade, dando visibilidade às startups e às empresas dentro do nosso ecossistema e gerando assim uma rede por todo o Brasil, para vincular tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte, né? E hoje eu também faço um projeto chamado ProLíder, que é um programa de jovens líderes que eles avaliam os problemas do Brasil e formam a gente em alguns pontos para a gente ser protagonista, empreender em determinadas dores, que são 5 pilares que tem dentro do programa, que é educação, saúde, sustentabilidade, infraestrutura e inovação. Então, se você olhar para trás, tudo que eu faço, que eu estou fazendo no presente, na verdade, tem um propósito em tudo isso, né? Então, como a gente falou lá atrás, o framework da mapa de rotina, o que você faz, como você faz, por que você faz. Porque eu faço tudo isso, né? Que eu mostrei aqui para vocês. Eu tenho um propósito e um objetivo, que é usar o conhecimento adquirido como ferramenta para impactar positivamente onde estou. Então, se você olhar tudo aqui que eu estou aprendendo, eu estou colocando em prática. Seja lá atrás, com os 13 anos que eu aprendi a empreender, estou jogando aí na Impacta, joguei aí na Carrato, estou pegando meu conhecimento de engenharia mecânica jogando no Projeto URA. E, então, todos os projetos que eu faço hoje estão interligados entre si, tem uma rotina de conhecimento, de empreendedorismo ligado entre eles. Eles têm uma conexão muito grande. Então, o meu presente, eu estou aprendendo, a mistura de empreender com aprender. Então, eu gosto muito de usar essa palavra no contexto em que mostra a realidade que eu estou presente agora. Então, como eu falei para vocês, é um mapa de rotina, ele entende o que você está fazendo agora, como você faz isso, como você acorda, como é que posso dizer assim, motivada para fazer tudo aquilo. Às vezes a gente não acorda, então a gente tem que entender. Frustrações faz parte, nem todo dia a gente vai acordar feliz, nem todo dia a gente vai acordar triste, mas entender cada momento que a gente está fazendo e se faz sentido para aquilo que a gente quer, né? E aí, eu falo de empreendedorismo, tem alguns sintomas quando a gente é empreendedor, né? Falo por mim, que a gente está sempre pensando como aquele produto ou serviço pode ser melhorado. Então, você vai lá, vê uma loja, eu como empreendedor, eu como solucionador de problemas também,
que são uma das habilidades do futuro hoje, isso aqui pode ser melhorado de tal forma, na minha cabeça, né? Esse serviço, em vez de ser assim, poderia ser assim, ter um aplicativo e etc. Então, esse é um ponto, um sintomas do empreendedorismo, do jovem empreendedor, de fato. Isso não é uma regra, claro, mas eu estou só abordando alguns pontos que faz total sentido. E a necessidade de entender como tudo funciona, né? Eu acho que é essencial. A gente sempre quer entender, como é que aquela empresa funciona, como é que ela faz o transporte daquilo, como é que a Uber funciona e etc. Então, a gente sempre quer entender. Isso é alguns dos sintomas. Mais uma vez, isso não é uma regra. Eu não estou ensinando aqui como você ganhar $1.000 em um mês e etc. Não. Então, faz um trabalho rápido para aprender sobre tudo. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender sobre todas as áreas. Então, estou ali sendo gestor de projeto numa agência de marketing. Então, total fora do meu contexto. Mas isso serve de aprendizado, porque lá na frente eu quero abrir uma empresa. Então, tudo que eu faço hoje se conecta com o que eu quero. Então, um dia eu vou fazer a passagem de bastão de tudo isso que eu estou fazendo para seguir no meu caminho, que é empreender. E aí tem a questão da hierarquia, a gente sempre faz isso, e sem motivação para a rotina. E aí, a gente já entendeu 2 pontos do framework, que é a teoria dos setênios e o mapa da rotina. E agora a gente vai um pouquinho para o futuro, que é um terceiro ponto que eu vou colocar aqui. Isso tudo que eu falo não é regra, mas que pode ajudar a trilhar na sua passagem de autoconhecimento. Como projetar o seu futuro de acordo com os aprendizados do passado. Então, a gente entendeu aí um pouquinho o passado, um pouquinho o presente, legal, a gente já está atualizado sobre isso e o futuro, né? Como a gente pode fazer isso? Tem 1000 maneiras, tem 1000 ferramentas. Eu vou ensinar uma aqui, que é a mais simples, que pode ajudar você, porque todo framework que eu estou usando aqui é simples, não precisa ser uma ferramenta, você pode fazer isso num papel, até escrevendo, que é a capa de revista. Então, imagine você aí daqui a 5 anos, como você enxergaria a sua capa de revista, não só a capa, mas qual o conteúdo que você acha que deveria ter nessa revista? Você quer ser um empreendedor, então quer se ver na revista da Forbes 30. Não sei. Então, é uma coisa que você possa imaginar. Se você quer ser um jogador de futebol, você quer se ver como o Neymar numa capa de revista. Então, isso tudo que faz sentido para você enxergar o futuro, além. E se tudo que você está fazendo hoje, no presente, faz sentido para como você quer chegar no futuro, né? Então, como eu falei, eu quero ser empreendedor. Então, tudo que eu falei lá atrás para vocês faz sentido, se conecta muito pelo que eu quero ser no futuro. Então, como eu falei no presente, eu estou aprendendo para ser um empreendedor. Então, mas, Eliane, você falou muito de empreendedorismo e etc. Lá no começo da sua palestra é como trazer jovens para o empreendedorismo. Decidi empreender. E agora? O que eu faço? Então, tem muita rede de apoio hoje para você empreender, seja incubadora. Eu vou colocar aqui uma do meu estado, do meu ecossistema, que é o ITNC, que é a incubadora lá do IFRN. Tem o Inova Metrópole, que é a incubadora do Metrópole Digital. E tem a Impacta, que é a incubadora que eu trabalho. E aí, essas incubadoras lhe ajudam nesse processo, tanto de ideação, ou se você já tem uma ideia rodando, você crescer e acelerar essa ideia. Então, procure essa rede, veja as metodologias de cada um e a que faz mais sentido para você. Tem o Sebrae também, que ele apoia o microempreendedor e as grandes empresas também. Então, pode ser um grande parceiro aí quando você quiser empreender. Tem muito material bacana também no Sebrae na internet, gratuito. Tem a Jerumun Valley, que vocês podem se conectar com os jovens empreendedores que tem lá, as pessoas que já estão empreendendo, que já tem aquela bagagem no mercado. Então, vai lá, troca uma ideia, entra no grupo da Jerumun. Hoje a Jerumun tem 3 grupos no WhatsApp, tem um grupo no Telegram. Então, ele tá uma rede bem distribuída, a gente consegue conectar você com investidores de fora, quando tem a oportunidade. Então, para você estar aí mapeando, ver o que está acontecendo no ecossistema. E aí tem os movimentos também, né? O movimento Empresa Júnior, que eu já participei dentro da universidade. Tem a Rede Enactus também, tem várias outras séries de instituições onde você está aprendendo e na internet também, né?
Aqui eu trouxe alguns livros mais relacionados a empreendedorismo. Um dele é The Lean Startup, que é mais voltado para as startups, valor para o projeto de design, então você vai desenhar um produto de valor, né? Design Thinking, que é uma ferramenta para resolver problemas, hoje é muito utilizado, e Business Model Generation, que é o Canvas, onde você vai desenhar todo o seu modelo de negócio, desde o que vai ter dentro da sua empresa, qual é o propósito, o que ela vai entregar à sua empresa para o cliente, quem são os seus clientes, qual vai ser seus canais de entregas, valor, custo. Eu falei muito de livro de empreendedorismo, mas como lá atrás a gente está falando de autoconhecimento, então eu vou mencionar aqui alguns livros que eu trouxe para vocês e esqueci de colocar aqui no slide, que é Work Identity. Então, aí um livro, vai anotando. Por que estou na Terra? Por que fazemos o que fazemos? Qual é a tua obra? Como avaliar a sua vida e a vida que vale a pena ser vivida. Então, anota esse livro aí, pode fazer soltar sentido sobre autoconhecimento e carreira também. Então, alguns aprendizados que a gente pode tirar aqui dessa palestra, dessa conversa. Entenda o seu passado. Você entendeu lá atrás do seu passado, para compreender o seu presente, para tudo que você está fazendo hoje no presente faz sentido. Então, como eu falei para vocês, eu aprendi lá atrás, hoje eu estou aplicando o que eu aprendi lá atrás um pouquinho, que hoje já mudou muita coisa, e assim trilhar o seu futuro. Então, o que você faz hoje trilha o seu futuro. Então, essas 3 pontos se conectam muito. Então, por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre passado, presente e futuro. Aqui eu vou trazer um vídeo do Manifesto JS, que é um projeto que eu participo. Só para esquentar um pouquinho. De jovem para jovem. Esse é o principal referencial da rede Inspirando Jovens para empoderar indivíduos do país inteiro por meio de uma rede de compartilhamento de experiências e de conhecimento. Sem bandeira política e com o objetivo de acabar com a síndrome de vira-lata do jovem brasileiro, o projeto se tornou um movimento presente no país inteiro e referência em ensinar tudo que a escola não te ensina. E como nós vamos fazer isso? Reunindo jovens de todo o país para que eles resolvam problemas reais da educação, para que ela não seja mais um artigo de luxo. E pare de preparar alunos medianos e comece a preparar pessoas capacitadas para alcançar a sua definição de sucesso. Nós acreditamos que sucesso só vem depois do fracasso e nós vamos conseguir fazer isso através de uma rede de jovens engajadas e comprometida a mudar a educação do nosso país. E eu deixo uma pergunta para você. Você vai ficar aí, parado, esperando, ou você vai vir com a gente fazer a transformação real da educação do nosso país? E aí, eu sou embaixador desse projeto aqui do Rio Grande do Norte, que é a Rede Inspirando Jovens. Ele traz muito sobre essa proposta de autoconhecimento, sobre propósitos, sobre visões de futuro. Então, dá uma olhadinha lá nas redes sociais, no site do JS. Hoje eles estão com o acelerador de carreiras, que é um produto dele bem bacana, eu fiz. Então, fiz o Lab Jovem, estou no acelerador de carreiras. Então, se quiser dar uma olhadinha sobre isso aí, quer entender mais sobre o assunto, vai lá no IJS. E aí, falei demais, né? Vamos ver como é que funciona na prática. Então, anota tudo aí. Tudo que você anotou agora, tira um tempo aí para refletir, para você colocar em prática o que foi falado aqui. Tento trazer um pouquinho aí para vocês entenderem, mas hoje em dia a internet aí tá cheia de ferramentas, então, isso aqui só pode ser um start para que vocês tenham sede de conhecimento e aprendam. Eu creio que faça todo sentido para vocês, o que eu trouxe aqui. Não sei se vai atingir todo mundo 100%, isso é fato. Então, mas as pessoas que forem atingidas, eu vou ficar bastante satisfeito. Então, coloca tudo isso aí em prática. Pense um pouquinho, porque isso aí faz total sentido para o que você quer hoje, para essa jornada aí de autoconhecimento, esse start do autoconhecimento. E aí eu queria agradecer a vocês pelo tempinho que vocês passaram aqui, eu falando muita baboseira. Aqui eu vou deixar minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu e-mail, o meu telefone. Então, se você quiser entrar em contato por alguma coisa que eu falei, alguma metodologia, tirar alguma dúvida, um feedback, uma crítica, podem ficar à vontade, sigo à disposição. E, mais uma vez, obrigado.